quarta-feira é dia da catequese com o Papa Francisco. Hoje ele refletiu sobre caridade e contemplação como sinônimos. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais. A gente está falando ao vivo aqui de São Paulo, capital. Por aqui, olha só, um dia de sol, com algumas nuvens, um dia bonito, sem previsão de chuva e os termômetros entre 15 e 28 graus. Vamos saber também das atualizações sobre a recuperação do Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. E tem uma entrevista hoje com Dom Ângelo Mezzari sobre o Dia Nacional das Comunicações. A nossa equipe te deixa informado sobre a saúde do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, e a despedida do ator e humorista Paulo Gustavo. Agora de manhã acontece uma missa lá na cidade de Saudades, no estado de Santa Catarina, pelas vítimas do ataque a uma escola infantil. E a gente segue para o intervalo hoje com imagens lá da ponte Hercílio Luz, capital catarinense, o estado que sofreu esse ataque das crianças lá na cidade de Saudade. Olha, lá em Florianópolis, dia de sol, entre muitas nuvens, com máxima de 24 graus. CN Notícias está começando, ao vivo de São Paulo, agora 9 horas e 35 minutos. Hoje, quarta-feira, a gente começa falando da catequese do Papa Francisco. Ele, na catequese de hoje, falou sobre a oração de contemplação e explicou que, para o cristianismo, não existe distinção entre ação e oração. Bom dia a todos. A 32ª catequese do Papa Francisco, voltada à temática da oração, destacou hoje a contemplação. O Santo Padre começou dizendo que a dimensão contemplativa da vida não é um modo de fazer, mas um modo de ser. Francisco destacou que ser contemplativo não depende dos olhos, mas do coração. E nisto entra em jogo a oração como um ato de fé e amor como um respiro da nossa relação com Deus. Segundo o Papa, a oração purifica o coração e com ele ilumina também o olhar, permitindo que captemos a realidade sobre um outro ponto de vista. Francisco trouxe um ensinamento de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, que dizia que a contemplação é um olhar da fé fixo em Jesus, e recordou a frase do santo camponês diante do sacrário: eu olho para ele e ele olha para mim, e completou dizendo que a luz do olhar de Jesus ilumina os olhos do nosso coração, ensina-nos a ver tudo à luz da sua verdade e da sua compaixão para com todos os homens, e tudo nasce disto, de um coração que se sente visto com amor, pois na contemplação amorosa, típica da oração mais íntima, afirmou o Papa, não há necessidade de muitas palavras. Basta um olhar, basta estarmos convencidos de que a nossa vida está rodeada por um grande e fiel amor do qual nada pode nos separar. Por fim, o Santo Padre disse que em Jesus Cristo e no Evangelho não há oposição entre contemplação e a ação. O grande chamado do Evangelho é seguir Jesus no caminho do amor. Este é o ápice e o centro de tudo. Neste sentido, caridade e contemplação são sinônimos, dizem a mesma coisa. E ressaltou: o que nasce da oração e não da presunção do nosso ego, o que é purificado pela humildade, mesmo que seja um ato de amor isolado e silencioso, é o maior milagre que um cristão pode realizar. Esse é o caminho da oração, da contemplação. É um ato de amor, um diálogo silencioso com Jesus que faz um bem muito grande à Igreja. Já em sua mensagem final, o Santo Padre recordou a todos da maratona de oração do Santo Terço que está acontecendo em diversas partes do mundo e convidou os fiéis a recorrerem continuamente à intercessão de Nossa Senhora. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Isso aí, Túlio, obrigado pelas informações. Vamos seguir firme aí com essa proposta do Papa Francisco da maratona de oração. Bom, hoje é Dia Nacional das Comunicações, uma oportunidade também para recordar o papel da comunicação na difusão de informações para construir e fortalecer o bem comum. Nesse mês, a Igreja também celebra o Dia das Comunicações e é por isso que a gente conversa agora ao vivo com Dom Ângelo Mezzari. Seja bem-vindo, Dom Ângelo, sua bênção. Também é jornalista, bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de São Paulo. Dom Ângelo, bem-vindo mais uma vez ao Canção Nova Notícias, Que bom estar com o senhor aí ao vivo. E a gente já começa conversando e perguntando isso justamente. A Igreja considera os meios de comunicação como instrumentos de evangelização. Aí quais os desafios que os veículos de comunicação de inspiração católica têm hoje na evangelização atual?
Um bom dia a todos, alegria de participar do programa. Realmente, para a igreja, os meios de comunicação têm um papel fundamental, até porque a igreja tem, né, essa missão desde o mandato de Jesus, ir pelo mundo inteiro e proclamar o evangelho e ensinar. É uma palavra da igreja de anúncio e de proclamação da verdade sobre Jesus Cristo, da verdade sobre a pessoa humana, para construir o bem, a paz, a fraternidade. Os desafios são muitos, né? O desafio da verdade, o anúncio da verdade, que é Jesus e que é a vida humana, também a vida das pessoas, a sua realidade, consciência e responsabilidade diante do contexto social. A igreja, ela está imersa nessa realidade e ela pode transmitir, pode comunicar, pode informar. O núcleo e o conteúdo básico, né, da comunicação para o mundo, para a sociedade, é Jesus Cristo, aquele que veio nos dar a vida, e Jesus Cristo que nos anunciou o amor, a paz, a fraternidade. Então, para a igreja, na missão de anunciar o evangelho, de comunicar a verdade sobre Jesus Cristo, para que o mundo possa viver na paz, na fraternidade, no amor e na justiça. Uma missão muito grande, por isso que a igreja abraça e entra nessa realidade cultural também dos diversos meios para poder anunciar Jesus, anunciar o evangelho e realizar a sua missão como igreja no mundo. Está assistindo televisão ou acompanhando pelo computador, pelo telefone, usando aí a rede social, né? De que maneira cada pessoa hoje, qual o papel de cada pessoa que usa as suas redes sociais para difundir informação, para evangelizar, mas também essa responsabilidade para difundir uma informação? Estamos imersos nesse novo espaço midiático, onde as redes sociais hoje exercem um papel fundamental para o bem e, às vezes, infelizmente, para o mal. Basta pensar nas fake news, né, nas notícias falsas. Então, cada pessoa humana hoje, cada cristão, cada católico que tem acesso e utiliza desses meios, são espaços né, de relatos, de histórias, de vida também, de tanta partilha. Espaços bonitos de comunicação, de contato, de relações. O primeiro aspecto, certamente, é a questão da responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo que publicamos, pelo que anunciamos, pelo que colocamos nas redes. Por isso somos chamados, sendo responsáveis, ao discernimento. Talvez a palavra, né, e a realidade mais importante hoje, né, das redes sociais é responsabilidade e discernimento diante do que propagamos, do que publicamos, mas também discernimento sobre o que recebemos. Eis aí a necessidade sempre, né, em relação aos meios de comunicação, da consciência crítica, saber discernir também para nós à luz da fé, à luz do evangelho, à luz do magistério da igreja. Essa consciência crítica também não nos deixa ser manipulados e, ao mesmo tempo, não temos o direito de manipular as consciências, né, falsificando a verdade das coisas. Mas é importante relatar, né, e ver naquela que é a bondade das redes sociais, justamente a valorização das palavras, dos gestos. Lembrar sempre que o mundo virtual é sempre virtual. A realidade, ela é sempre diversa. Então, a realidade humana da vida, também da dor, do sofrimento, das alegrias. Mas, de modo geral, a igreja e nós, né, como pessoas humanas e como cristãos, também católicos comprometidos, temos que fazer o bom uso das redes sociais para o diálogo, a amizade social, a fraternidade, para o bem, para a partilha, para a solidariedade, para a promoção da justiça e da paz. Dom Ângelo, obrigado pela participação. E só para encerrar, por favor, a gente pede a bênção para todos os profissionais da comunicação. E nesse tempo, né, de pandemia, de sofrimento e de dor, como tem sido importante, né, a questão da verdade, da transparência, da honestidade em relação
as realidades que acontecem, né? A realidade da comunicação é o mundo da informação, mas também da formação da opinião pública, dos valores culturais. Por isso, um dos aspectos tão bonitos desse tempo é justamente as bênçãos, as orações, que pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pelas diversas mídias. Então, também hoje quero desejar a toda a rede Canção Nova, em particular ao padre, né, o querido padre Jonas Abib, que vive esse momento de dor, de sofrimento, certamente oferecendo e unindo-se ao sofrimento de Jesus Cristo na cruz, pelo bem da igreja, pelo bem da humanidade, também da rede Canção Nova. Que essa bênção desça sobre vocês, sobre o vosso trabalho e a vossa missão para levar Jesus Cristo e evangelizar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Amém, Dom Angelo, muito obrigado. E dentro da Semana Nacional das Comunicações, o Ministério das Comunicações deve anunciar logo mais às 10 horas, no Palácio do Planalto, o primeiro polo 5G no Brasil e o Digital Day, com demonstrações do uso da tecnologia 5G em diversas áreas. Vamos atualizar agora as informações sobre o estado de saúde do Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Nos últimos dias, ele passou por um cateterismo cardíaco bem sucedido. Desde então, permanece internado para se recuperar do procedimento e realizou outros exames, dentre os quais biópsia da medula óssea e PET scan, para investigar a causa da anemia e alteração nos rins. A avaliação diagnóstica apontou um mieloma. Monsenhor Jonas tem 84 anos, segue em bom estado geral, sob o ponto de vista clínico. Ele inicia um novo tratamento no hospital para acompanhamento de possíveis reações. Monsenhor Jonas pede a todos que continuem em oração e agradece as orações de todos pelo restabelecimento completo da saúde dele e envia também uma bênção especial a todos. A seguir, a despedida em Saudades, Santa Catarina, e o adeus ao ator e humorista Paulo Gustavo. Agora a gente vai para o intervalo com imagens de Belo Horizonte. Na capital mineira, dia de sol com bastante nuvens, mas não chove. A máxima de 30 graus. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional. A gente vai a Brasília conversar com a Liana Nunes. Ela conta também sobre a CPI da pandemia no Senado Federal, que segue em mais um dia de depoimentos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. O substitutivo foi elaborado pela deputada federal Margarete Coelho e, antes de ser lido em plenário, passou pelo olhar de alguns parlamentares, juristas e também entidades representativas. O texto aprovado indica no Código Penal, por exemplo, crimes contra instituições democráticas, crimes contra a cidadania e também sobre o funcionamento das eleições e prever aí uma reclusão de 1 a 12 anos a pessoas que atentarem contra o direito de manifestação, de partidos, movimentos sociais, sindicais, entre outros. Esse texto agora segue para a avaliação e aprovação do Senado Federal. E falando em Senado, hoje dá seguimento aí aos depoimentos da CPI da pandemia. Ontem, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pegou um tempo maior, estava previsto só para um turno, mas aí ele teve aí que aproveitar os 2 turnos e aí mudou um pouco o calendário a respeito da CPI da pandemia. Hoje já está marcado para as 10 horas da manhã o depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, e também estava previsto para hoje o ex-ministro Eduardo Pazuello. Mas o próprio Eduardo Pazuello explicou que teve contato com pessoas que estavam com a Covid-19 e aí pediu um prazo maior para esse depoimento. E a CPI aprovou aí esse pedido, chegando até a um prazo de 15 dias para que Eduardo Pazuello possa, então, depor na CPI da pandemia. Também está previsto para quinta-feira o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E agora, atualizando para você os números da Covid no Brasil, já são aí 13.442.996 recuperados. O Brasil já aplicou 43.105.535 doses de vacina e o país atingiu aí a triste marca de 411.500
588 mortos pela Covid-19. Rodrigo. Aqui em São Paulo, o prefeito licenciado Bruno Covas segue internado para tratar complicações do câncer. Internado desde o último domingo, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sofreu um sangramento na última segunda-feira. Esse sangramento aconteceu na região cárdia e foi causado por uma úlcera. A região que o prefeito sofreu sangramento é a mesma que apareceu o seu primeiro tumor. Para conter esse sangramento, Bruno Covas precisou ficar internado na UTI e também entubado. Mas ontem à noite ele já foi extubado e um novo boletim médico mostrou hoje que o sangramento foi estancado e ele já saiu da unidade intensiva e foi para a unidade semi-intensiva e segue consciente. A gente vai ouvir agora o doutor Antônio Cavaleiro, que é médico oncologista, e nos explicou um pouco mais como acontece esse sangramento em casos como o de Bruno Covas. Vamos conferir. No caso de câncer esôfago, gástrico e da transição do esôfago para o estômago, que a gente chama essa região de cárdia, esses tumores tendem a ter um comportamento meio parecido. Tá? Então, um sintoma relativamente comum da apresentação pode ser sangramento digestivo. Então, isso pode, a lesão, ela cresce, né, esse tumor, e ele pode formar uma úlcera, que é uma ferida no centro desse tumor. E isso pode causar um sangramento esporádico. Assim como a doença pode progredir para outros órgãos, ela pode progredir no próprio órgão de origem, e isso pode desencadear sangramento. Tá? Até um terço dos pacientes com cânceres desses órgãos, ele já descobre a doença numa fase avançada, ou seja, fora daquele órgão de origem. E muitos pacientes, né, cerca de 2/3, então, que são submetidos a tratamentos locais, como cirurgia e radioterapia em diferentes combinações, eles podem também apresentar recaídas e progressão da doença em outros órgãos, mas também no órgão de origem. Aline Mércio, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias. E em Santa Catarina, 5 vítimas do ataque a uma creche em Saudades, no oeste do estado, estão sendo veladas em conjunto no Parque de Exposições da cidade. Agora de manhã acontece uma missa presidida pelo bispo Dom Odelir José Magre, da Diocese de Chapecó. Um bebê de 1 ano e 8 meses, que também foi ferido no ataque, passou por uma cirurgia na tarde de ontem. O estado de saúde da criança não foi divulgado. Os ataques aconteceram na terça-feira. Um jovem de 18 anos invadiu a creche infantil Pro Infância com um facão. O ataque provocou a morte de uma professora, uma agente educacional e 3 crianças, infelizmente. E uma outra notícia que comoveu o país: o ator e humorista Paulo Gustavo morreu na terça-feira após mais de 50 dias de internação por conta da Covid-19. Seu quadro de saúde piorou na noite de domingo, quando sofreu uma embolia pulmonar. Nossos sentimentos e orações por ele, por sua família e por seus amigos. Em Osasco, na Grande São Paulo, a paróquia Nossa Senhora dos Remédios foi alvo de vândalos na segunda-feira. 4 pessoas invadiram o local e destruíram imagens sacras. Ninguém se feriu. O padre Amaury Baggio, da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, relata como tudo aconteceu. Ele e outro sacerdote estavam na casa paroquial, aos fundos da igreja. Em torno de umas 9h30, 9h40, 21h30, 21h40, a gente viu um barulho forte na igreja. E aí, olha, tem alguém na igreja. Aí quando eu corri aqui e liguei as luzes da igreja, eu vi 2 pessoas saindo pela parte da frente ou pelos fundos. Os vândalos, 2 homens e 2 mulheres, entraram por uma garagem no subsolo da igreja. O padre conseguiu abordá-los. Eram 4 adolescentes, jovens, menores, pela idade, pela cara, pela fisionomia. E quando os abordei, eu perguntei por que fizeram isso. Eles falaram que fizeram em nome de Jesus. Sinceramente, não sei qual Jesus que eles fizeram. Não é aquilo que a gente prega e acredito que as igrejas pregam. Entre as peças danificadas estavam a de Nossa Senhora dos Remédios, Nosso Senhor dos Passos, Santa Cecília, Sagrado Coração de Jesus e Santo Ubaldo, que veio da Itália há 60 anos. O padre Amaury, da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, está nos mostrando por videoconferência a situação que ficou a igreja que foi atacada em Osasco. Então essa é a imagem da padroeira Nossa Senhora dos Remédios, que ficou bastante danificada, né, padre? Ficou.
A ocorrência ainda está sendo investigada. Eu não sei se foi intolerância religiosa pela fala como o menino falou, ou foi vandalismo mesmo, ou foi as duas coisas. Não sei te dizer qual é o aspecto mais coisa, mas pelas falas dele é intolerância religiosa. Gestos de solidariedade estão chegando de toda parte. As imagens serão restauradas pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo. Danificaram as imagens, mas a igreja viva, que somos nós, a gente está inteiro, está de pé e vamos continuar de pé. A gente fala agora da previsão do tempo. Muita chuva no sul e tempo seco no sudeste. Veja então a previsão do tempo para hoje. No sul, as temperaturas caem e chove de forma frequente no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. Nas demais áreas da região, faz sol, mas chove à tarde. Já no sudeste, tempo seco e sem previsão de chuva. O tempo continua firme também na maior parte do centro-oeste. Só chove à tarde no oeste de Mato Grosso. Chove a qualquer hora no centro-norte do Pará e no Amapá. Tempo firme no centro-sul do Tocantins. No restante da região, chove à tarde. Tempo instável e chuva frequente no litoral da Bahia e no norte do Maranhão, Piauí e Ceará. Chove à tarde nas demais áreas. A seguir, tem programação especial para o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Vamos para o intervalo com imagens da praia de Ipanema. No Rio de Janeiro, o dia de sol entre nuvens, mas não chove. Máxima de 32 graus. Hoje é Dia Internacional da Língua Portuguesa e a repórter Aline Imércio está lá no Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo. Tem uma programação toda especial hoje, né, Aline? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham a Canção Nova Notícias. Tem sim, hoje é o Dia Internacional da Língua Portuguesa, língua falada por pelo menos 260 milhões de pessoas pelo mundo. E aqui no Museu da Língua Portuguesa está tendo uma programação especial desde segunda-feira até sexta-feira. Essa programação é online e presencial. Online com as lives que são transmitidas pelas redes sociais do museu, que incluem nomes aí de artistas como Tom Zé e Mia Souto. E aqui, presencialmente no Museu da Língua Portuguesa, a exposição Língua Solta fica aqui em cartaz até sexta-feira. Os ingressos devem ser adquiridos pela internet, eles são gratuitos, são esperados pelo menos 160 visitantes. Essa exposição marca a reabertura do Museu da Língua Portuguesa, que fechou em 2015 por conta de um incêndio. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. E antes de encerrar, um convite para quem está aqui na Grande São Paulo. Venha participar da missa votiva de São Miguel Arcanjo, é às 7 da noite na Catedral Nossa Senhora do Líbano, fica no bairro Liberdade, perto da estação de metrô São Joaquim. E amanhã um feirão especial para o Dia das Mães e uma missa às 3 da tarde, também na Catedral Nossa Senhora do Líbano. Saiba mais no site sãopaulo.cançãonova.com. Tchau, fique com Deus.